irmãos, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Uma música enquanto não dá o nosso tempo. Deus possa desejar abençoar a sua vida. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, né? Bom estar aqui para poder partilhar a palavra, para poder estar aqui falando do amor de Deus para a sua vida, orando junto contigo. Hoje é o nosso culto da vitória, é o culto da oração, é o culto onde nós buscamos a Deus verdadeiramente. É onde nós colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades. E que Deus possa ser com cada um de nós nesta noite. Que Deus possa fortalecer a cada um de nós. Que Deus te sustente, que Deus te dê graça, que nós possamos ir em frente. Que o Senhor Jesus possa alcançar aonde quer que você esteja. Nesta noite te dá graça. Eu queria começar orando ao Senhor e deixando para você uma palavra antes disso, que está em Isaías 41, e ela diz assim, versículo 8: mas você, Israel, o Senhor falando para o povo dele, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, você que eu trouxe dos confins da terra e chamei dos cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Eu o seguro pela mão direita da minha justiça. O Senhor Deus é contigo, o Senhor Deus é comigo, o Senhor Deus é conosco. Você não está só, nós não estamos só. Deus aqui usa o profeta Isaías para poder fazer
uma linha do templo, né, de Abraão, de Jacó, de Israel, e dizer assim: eu sou o Deus que caminha de geração em geração com o seu povo, e ele caminha até hoje com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está na minha e na tua vida. Então não tema, não tenha medo, não se assombre, não se espante, o Senhor é conosco. Amém, meu irmão, minha irmã? Começo com essa palavra e queria chamar você à oração nesta noite. Coloca diante do Senhor a sua vida, as angústias, o medo. Essa noite você deixe Ele, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças. Senhor, eu te louvo, Deus, por cada um dos teus filhos e filhas que estão, Deus, assistindo, que assistirão. Assim como o Senhor orou, Deus, lá, quando o Senhor estava preparando as coisas para ir à cruz, que o Senhor falou aos seus discípulos e também a todos aqueles que haveriam de crer, todos aqueles que virem esse vídeo depois, Pai, o Senhor possa alcançá-los com a tua graça. Obrigado, Senhor, pelo dia de vida. Obrigado pelo teu cuidado que se renovou sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Obrigado porque o Senhor tem sido conosco. Pai, nesta noite, Senhor, nós temos um tempo de palavra e de oração, um tempo especial, onde nós colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas súplicas, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos agradecimentos. É onde nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Por isso, Senhor, estejam abertos os teus ouvidos, atentos para nos ouvir, Pai. Mesmo do outro lado, onde os teus filhos estão aí ouvindo, participando e celebrando junto e orando junto, o Senhor possa, Deus, ouvi-los. O Senhor possa, Deus, alcançá-los. Senhor, que teu Espírito Santo, que habita em mim e habita nos meus irmãos, testifique no coração de cada um deles, assim como faz comigo, Pai. Que tudo seja para a tua glória, Pai. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã. Glorifico a Deus porque você está aqui. E queria dizer para você, tem sido dias de ansiedade, dias de angústia, mas tem sido dias de dependência de Deus, dias de estar na presença de Deus, de buscar o Senhor, dias de acalmar o coração e saber que é do Senhor que vem o nosso socorro. Não sei se você percebeu ainda, mas nós não somos nada se não for o Senhor. Então é tempo de buscar esse Deus maravilhoso. Eu queria meditar um pouco na palavra do Senhor, mas antes de ler a palavra do Senhor, a minha esposa aqui em casa está enjoada de ouvir falar de coronavírus. E eu falar para você eu também, tá? Hoje eu fiz as contas. Com toda a contaminação que tem, é 0,014% da população do mundo que está infectada. Não é nem os que morreram, é os que estão infectados. Eu não estou aqui menosprezando isso, não estou aqui falando para você, não, isso não é... Não, isso é sério, morreu pessoas próximas aqui da cidade, a gente sabe que é sério. Mas estou querendo falar para você, expandir um pouco o teu olhar, né? Para você se cuidar, sim, para você obedecer às autoridades, sim, para você se precaver, mas para você não entrar em pânico, para você olhar um pouco mais e ver que Deus está no controle de todas as coisas. Não entre em pânico, meu irmão, minha irmã, não deixa a tua mente te levar a um tempo de medo. O medo, Deus, Jesus nos libertou do medo. O amor de Jesus lança fora todo medo. Então não deixa isso chegar até você. A palavra de Deus, ela nos diz também que, Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, comece a procurar entender que Deus quer fazer algo através disso que está acontecendo no nosso mundo. Comece a entender isso. Começa a olhar e ver as coisas que estão acontecendo. E eu vejo coisas sendo mudadas, que cooperam para o bem. Eu notei aqui algumas, mas tem mais. Primeiro, a Igreja de Cristo ela está despertando. Ela está se unindo em prol de um propósito. Quantas igrejas em jejum, quantas igrejas buscando a Deus em oração, quantas pessoas buscando a Deus. Então o povo de Deus também está entendendo na pele, né, que
eles são totalmente dependentes de Deus, que Ele é o seu único socorro no momento da angústia e da tribulação. Nós estamos entendendo, estamos vendo que necessitamos e carecemos do Senhor. Se não for Deus conosco, nós não existimos, irmão. E muitas vezes nós nos achávamos importantes, superiores. Também o povo de Deus está entendendo que a igreja somos eu e você, somos nós, independente do templo, aonde quer que eu esteja. A igreja do Senhor passou um tempo dormida, repousando num berço esplêndido, como diz o hino, e deixando as pessoas lá fora. Então o povo está despertando, entendendo que a igreja somos eu e você, onde nós estivermos. Também o povo está entendendo que aqui na terra, depois de Deus, eu já falei isso algumas vezes, a família é o que temos de mais importante. E precisamos priorizar ela, colocá-la no devido lugar. E o povo está buscando mais a Deus. Pessoas que às vezes estão corridos no dia a dia, começaram a deixar um pouco de lado a correria e entender que o Senhor é o nosso socorro. Pessoas foram niveladas ou vão ser niveladas por essa pandemia, onde o rico e o pobre às vezes não vai ter lugar no hospital. Então isso traz para nós uma consciência de que nós não somos melhores uns do que os outros por causa de classe social ou qualquer coisa assim. Então, meus irmãos, é tempo de nós olharmos, de não nos desesperarmos, mas de entender que em todas as coisas há um propósito divino. Em todas as coisas há um propósito divino. Amém, pastor Daniel? Deus o abençoe grandemente, pastor Daniel, mandando um abraço à igreja, que foi pastor aqui em Nova Andradina. Louvado seja Deus pela sua vida. Então é tempo de nós entendermos que o Senhor tem propósitos. E eu queria falar um pouco para você hoje, num texto maravilhoso, um chamado a viver pela fé. Esse texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 ao 18. E ele diz assim: por isso, não desanimemos, ou não desanimamos, melhor dizendo. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A palavra do Senhor é uma palavra de ânimo. Paulo, ele nos orienta, ele nos conforta, ele nos diz para nós não desanimarmos. E eu falo para você nessa noite, não desanima. Mesmo que você sofra dano, mesmo que alguma coisa aconteça de errado, é para seguir em frente e renovar dia a dia o nosso interior, renovar dia a dia no Senhor o nosso espírito, renovar dia a dia nele, sabendo que ele fortalece a gente para a tribulação. O Salmo 27:14, ele dá o que seria uma regra para nós nos fortalecermos. Ele fala que nós precisamos esperar em Deus. Deus está movendo as coisas, irmão, irmã. Você não vai ficar desamparado, fica tranquilo, fica tranquila. Deus está movendo as coisas, espere nele. Enquanto você espera, não deixa teu coração padecer, fortalece ele no Senhor. Dia após dia, busca o Senhor. Fortalece, se anima no Senhor, ache graça nas coisas de Deus. Quanto tempo nós aqui em casa, muitas vezes, apesar de ser pastor, às vezes não tocava um hino, apesar de que o Gabriel pega a guitarra e toca, mas nós não ouvíamos, não cantávamos às vezes, de tanto você acostumar com as coisas. Então, anime-se no Senhor. Hoje nós colocamos esse hino que eu toquei no começo aqui para vocês, maravilhoso.
Fortifica também no Senhor o teu coração. Busca em Deus. Busca nas coisas de Deus. Começa a olhar o que Deus tem feito ao redor desse mundo. O que Deus tem movido ao redor desse mundo. Pouco tempo antes dessa crise, nós tivemos uma irmã daqui, uma jovem daqui que foi, e outros tantos nossos conhecidos que foram em movimentos aqui, que surgiram a nível evangélico, de buscar o Senhor. Há uma geração que está começando a se levantar para buscar o Senhor. Começa a olhar quantas coisas Deus tem feito e fortifica o teu coração. Quantos livramentos o Senhor tem dado e fortifica o teu coração. E ele termina dizendo para nós: esperamos no Senhor. Continua, o Senhor não vai deixar você perecer. Quando desanimamos, meus irmãos, fica cada dia mais difícil retomar as coisas. Quando desanimamos, imagina você com uma construção a fazer, tijolinho por tijolinho, e você tem um prazo, você tem um ano para fazer, e aí você fica esperando, e aí você teria o tempo certinho para você fazer, mas você vai procrastinando, deixando, vai desanimando, é muita coisa, eu não vou dar conta. Quando chega no final, que você tem que fazer um trabalho sobre-humano e às vezes não consegue. Então não desanima, porque depois é difícil voltar. Se você desanimar agora, depois a coisa complica. Ao invés de desanimar, meus irmãos, coloque em Deus as suas ansiedades, os seus medos, e comece a buscar alternativas para retomar a vida em meio a essas condições. Eu tenho recebido alguns vídeos, tenho visto um da República Tcheca, onde as pessoas em qualquer momento saem de máscara, lá praticamente a contaminação é pequena. Então eles se adequaram a um modo de vida um pouco diferente nesses tempos. Procure alternativas. Pessoas que às vezes tem que começar, como a gente aqui que fazia sempre os cultos, não transmitia, teve que começar a transmitir. Comerciantes tiveram que começar a fazer vendas de forma diferente. Você também começa a fazer as coisas de forma diferente. Larga para o Senhor as ansiedades, porque se você ficar preso às ansiedades, você vai desanimar, vai desmotivar. Então é tempo de você se fortalecer, se fortificar no Senhor, e o Senhor Jesus é a nossa rocha, não há outro. É nele que vai estar a sua força. Também, ele nos coloca como se fosse uma balança. Eu até procurei aqui, mas não consegui achar nada para fazer algo que parecesse uma balança. Mas a ideia é que as doenças e as dificuldades de sobrevivência, o choro, a dor, as tristezas, quando Paulo fala aqui, mas por amor de Cristo, tá? Elas vão chegar. E aí eles vão pesar muito no lado, é como se fosse uma balança. As dificuldades vão vir aqui em cima, aliás, aqui embaixo, perdão, elas vão pesar muito, mas não se compara com a glória, lá em cima, vamos dizer, quanto mais eu sofro aqui, mais eu sou fortalecido na glória, mais há um peso de glória. É como se essa balança, ela fosse... ela é o contrário para nós aqui, mas ela nos fortalece, ela nos faz, os sofrimentos que nós teremos aqui não vai se comparar com a glória do porvir, a felicidade eterna ao lado de Jesus, ela não tem comparação, meus irmãos, não há comparação, quanto mais pesado o sofrimento por Cristo aqui, maior a glória eterna. Você entende isso, irmão? Eu nunca preguei um evangelho tabajara. E eu acho que as igrejas, eu ia falar empresas, porque muitas parecem empresas, infelizmente, mas eu acho que as igrejas que pregam o evangelho tabajara, vai ser difícil elas sobreviverem nesse tempo. O evangelho tabajara é aquele que os mais antigos lembram de Cacete e Planeta, que dizia assim, eles tinham um produto que resolvia todos os problemas. Então tem igrejas que falam assim, aceita Jesus e todos os seus problemas acabaram. Meu irmão, minha irmã, eu prego um evangelho de cruz, um evangelho de negação do eu, de morte do eu, para que Cristo viva. Um evangelho que diz para você assim, os seus problemas acabaram quando você aceita Jesus, mas acabaram de começar. Meus irmãos, olha a palavra de Deus, veja os apóstolos de Jesus, veja os seguidores ao longo dos séculos, estuda um pouco a história, veja
que todos, ou boa parte deles, melhor dizendo, boa parte deles, milhares, às vezes milhões, deram a vida por Cristo, morreram por Ele, morreram por amor a Ele. Então, meu irmão, não tem como pregar um evangelho que você nunca vai sofrer. Aqui você vai ter os sofrimentos, as aflições, Jesus mesmo falou isso, mas é um evangelho de vitória, porque ele está centrado em Cristo numa eternidade gloriosa. Não tem problema em sofrer aqui, mas eternamente eu vou ser salvo, vou estar junto com Cristo. Eu tenho morada especial para mim lá no céu, para toda a eternidade, onde não vai ter mais pranto, mais choro, nem dor, onde Deus vai estar conosco. Então tenha essa certeza, irmão. Ontem algumas pessoas me passaram alguma situação aqui de medo, de pânico. Irmão, se a morte chegar, eu vou para a glória com toda alegria. Vocês não precisam chorar. Glorifique a Deus. Mas se ela não passar longe de mim e permitir que eu continue vivendo, eu vivo para Cristo também com alegria enquanto Ele não me chamar. Esse tem que ser o pensamento do cristão, irmãos. Você vive aqui nesta terra para servir a Cristo, você é de Cristo, nós somos do Senhor. Então não se preocupe. Se nós vivermos é para Deus, se morrermos é para Deus, Ele é o nosso dono. Você está seguro. Agora, meus irmãos, como que eu vivo isso? Como que eu não desanimo, ao contrário, como que eu renovo o meu interior? E como que eu vou sofrer e viver esperando a glória? Para nós não desanimarmos, meus irmãos, nós precisamos nos fortalecermos em Cristo, isso eu já falei, mas precisamos olhar por fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos. O fato é algo que acontece, dos fatos que não se veem. Meu irmão, minha irmã, se nós olharmos somente para o que nós vemos, hoje eu vi lá em São Paulo, coveiros abrindo muitas covas, comércios fechados, gente mendigando, mercados esvaziando. Ali fora, eu acompanho os jornais internacionais, você vê hospitais lotados, médicos exaustos, notícias ruins, pânico generalizado. Como eu vou fortalecer meu interior diante disso? Não tem como. Mas se eu olhar para Jesus pela fé, ainda que a morte chegar à minha casa, ainda que as coisas ruins vierem, ainda que as dificuldades vierem, eu sei que Jesus venceu as dificuldades. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. Tenha bom ânimo, ele venceu a morte e em Cristo nós somos mais que vencedores. Ainda que se a morte chegar, ainda em Cristo nós ressuscitaremos. Senão nossa fé não é válida, irmãos. A palavra do Senhor nesses tempos, irmãos, diz assim: o justo viverá pela fé. É preciso, irmãos, é tempo de você colocar a sua fé. É tempo de você não retroceder, porque não há prazer no Senhor quando você retrocede. É tempo de você entender que Ele estará contigo até os fins dos tempos. É tempo de você entender que você não está só. Você não está só. Às vezes nós olhamos e falamos assim: Senhor, e agora? Elias um dia entrou numa caverna e conversou com Deus e falou: Senhor, só tem eu. Todos os outros se desviaram. Todos os profetas foram mortos, só tem eu. Meu irmão, você não está só. Minha irmã, você não está só. Existem muitos servos fiéis, servas fiéis do Senhor na sua igreja, junto do seu povo. Você não está só. E o mais importante de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, Ele está conosco. Amém? Jesus está contigo. Você crê nisso mesmo, irmão? Se você crê, irmã, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Eu convido você agora, nesse tempo, a colocar diante do Senhor a sua vida, a colocar diante do Senhor as suas angústias, as suas aflições. Deixa para o Senhor, não pega de volta. Não pega de volta.
É tempo de você viver debaixo da graça e da dependência de Deus. E Ele tem cuidado de você. E Ele vai continuar cuidando de você. E Ele não vai te desamparar. Ele vai te sustentar. Queria orar nesta noite, nesse tempo agora, antes de nós orarmos pelos pedidos, para que o Senhor traga segurança à sua vida. Aonde você está, coloque diante de Deus a sua casa, coloque diante de Deus a sua família, coloque diante de Deus a sua vida. Clame ao Senhor, é dele que vem o nosso socorro. Pai, nós te damos graça. Senhor, anime o nosso coração. Deus, não permita, Senhor, que nós desanimemos. Antes nós fortalecemos o nosso coração no Senhor. Senhor, que as tribulações que nós passaremos por aqui, nós possamos ter noção que elas não se comparam, Deus, ao que o Senhor tem reservado para nós. E nesses dias, Pai, nós possamos viver da fé e pela fé. Que nós possamos andar por vista e não por, andar por fé e não por vista. Porque se nós andarmos por vista, Pai, as notícias nos tirarão a paz. O medo nos alcançará. Mas se nós vivermos pela fé, nós entendemos que há um Deus que se fez homem, Jesus Cristo, o justo. Um Deus que pregou o amor, a bondade, viveu, fez o bem, morreu pelo pecado daqueles que o mataram, ressuscitou pelo meu pecado também, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e lá intercede por nós como advogado fiel, e lá tem preparado morada para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. Então acalma o teu coração, o Senhor está cuidando de ti, o Senhor está guardando a sua vida, o Senhor está guardando a sua casa, o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor está preparando todas as coisas. Por isso não tenha medo, não temas, não se espantes, creia que o Senhor é contigo e o Senhor te fortalece. Senhor, alcança aquele meu irmão, minha irmã, que às vezes fraquejou na fé, que está com medo, Senhor, do que vai vir. Ah, Senhor, nós cremos num Deus maravilhoso, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, nós cremos num Deus que dá a vitória ao seu povo, nós cremos num Deus que fortalece, nós cremos num Deus que guarda o teu povo. Senhor, nós queremos nos colocar, Deus, debaixo do teu esconderijo, firmar os nossos pés na rocha que é Cristo, e andar por fé, olhando esse Deus que não poupou o seu Filho, quanto mais não nos dará todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o teu Espírito esteja trazendo paz agora ao coração de cada um. Senhor, tira toda aflição, todo medo, toda angústia, seja em relação à vida, seja em relação à família, seja em relação ao emprego, seja em relação à renda, a qualquer outra situação, Pai. O certo é que as coisas mudarão depois desse tempo, e elas não serão fáceis, mas o Senhor nos fortalece para ir em frente. O Senhor não nos desampara, o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra nos é suficiente para vivermos por fé, para caminharmos por fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus seja contigo, que Deus te fortaleça, que você possa entregar a sua vida verdadeiramente. Se você ainda não conhece a Jesus, coloque-se diante dele, ele é a esperança. Irmãos, eu tenho 46 anos, não tenho talvez tanta experiência de vida, mas já vi tantas coisas nesse mundo e falo para você, já experimentei tantas coisas nesse mundo e falo para você, Jesus Cristo é a razão da nossa existência, não há outra. Demorou tempo, mas eu aprendi. Não demore, coloca diante do Senhor a sua vida, que Deus possa ser contigo. Algumas pessoas nos mandaram pedidos de oração, eu queria orar nesse tempo,
E depois nós vamos estar orando também pela sua vida. A irmã Wanda agradece a Deus pela vida da Cássia, que fez mais um ano de vida. Também pede por ela, pelo seu ministério, pela vida da Cássia, pelo ministério dela, também pelo trabalho dela no hospital da Santa Casa, pela cura de uma enfermidade também. Que Deus possa dar graça, que Deus possa fortalecer. O Everton pede também pela sua saúde, pela vida da Carol, do Manuel, a sua família. A Fernanda pede pela sua vida, pela família dela, o Wilson, Maria Aparecida, o Eduardo, o Wilson filho, a Eloá, o Eduardo, o Arthur. A Dani pede por saúde. A Ivone, pela sua família, pela vida do Isaías, da Adriele, do Breno, da Isolina. Pede especial pela sua irmã, pela Ivete. A Nelma pede pelo fortalecimento da igreja, para que o Espírito Santo não deixe apagar a chama e que não deixe ninguém retroceder. Nós acabamos de pregar sobre isso. Quando nós vivemos por fé, nós não retrocedemos, irmãos. Sabemos que o Senhor nos sustenta. A igreja não pode parar, irmãos. Ela vai se reagrupar de novo, mas enquanto isso não pode parar. A Camila, ela pede para orar por uma mulher que parece-me que foi diagnosticada com coronavírus e está entubada no hospital. Também ela pede para as pessoas que trabalham lá no hospital, que tiveram pessoas que têm contato às vezes com casos. A Roseli pede pela Thaís, pela vida dela e pelo Zezão, porque trabalham com o público. A Thaís trabalha também em área de saúde. Que Deus possa dar livramento. A Rosemary pediu com a jovem que hoje acabou indo para Dourados também, em relação ao coronavírus. Que Deus dê graça. Que Deus seja conosco. Eu peço pela vida da Cida, que fez cirurgia, que Deus a abençoe, que ela possa se recuperar. Por todas as pessoas que trabalham como enfermeiros, como médicos. Também nós recebemos alguns pedidos pelas redes sociais. A Dagma e a Ludmila tiveram um livramento em Guarantã, um acidente, pediram oração por elas. A Alice, para a libertação do seu irmão, do Jorge. Deus nos dê graça. Vamos orar, irmãos? Se você não mandou seu pedido de oração, ore por ele aí. Coloca diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus a sua família, coloque diante de Deus aquelas pessoas que estão dando a vida muitas vezes. O maior exemplo de amor é dar a vida pelo seu irmão. Quantos médicos estão dando a vida? Quantos enfermeiros estão dando a vida? Às vezes sem saber, sem às vezes julgar por esse propósito, mas estão fazendo isso. Coloca diante do Senhor a sua vida. Pai, nós te damos graça, sabemos que Tu és Deus. Quero te agradecer, Deus, pela vida da Cássia, por mais um ano. Quero te agradecer porque o Senhor tem sustentado a Tua filha. Deus, pelo seu ministério, Deus, pelo seu trabalho, que o Senhor possa ser com ela, Pai. Fortalece a Tua filha, cura, Deus, a Tua filha. Deus, toma em Tuas mãos também, cura o Everton, Senhor. Olha, Deus, por ele, sara Teu filho. Deus, toma conta da Carol, do Manuel, cuida desta família que chegou recente aqui, Senhor. Guarda eles de todo mal. Senhor, guarda a família da Fernanda, o Wilson, Maria Aparecida, o Eduardo, o Eloá, o Wilson, filho, o Eduardo, filho, o Arthur, Deus, sustenta eles. Pai, alcança, Deus, cada um dos Teus filhos. Senhor, toma a vida da Dani, restabelece a sua saúde, cuida dela, Pai. Livra ela desse mal, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, toma a vida do Isaías, da Adriele, da Ivone, do Breno, a dona Nina. Toma a Ivete em especial, Senhor. Não sei o que passa, mas o Senhor conhece. Deus, fortalece a Tua igreja. Não permita que os Teus filhos dispersem. Não permita que os Teus filhos, eles deixem de Te buscar. Que Teu Espírito Santo possa, Deus, estar tocando, mantendo acesa a chama em qualquer lugar, Pai, aonde eles estiverem. Que o Senhor seja com eles. Pai, sustenta o Teu povo. Não somente aqui, não somente na igreja metodista, mas em todos os lugares, Pai, o povo que professa Cristo, alcança eles nesse tempo, Senhor. Oh Deus, guarda os Teus filhos. Senhor, pessoas que têm sido acometidas desse mal, aqui, na região, no nosso país, no mundo, Senhor,
Faz a obra de cura, faz o milagre de restauração. Sara, Deus, os teus filhos e filhas. Em especial, Deus, nós oramos por essa mulher que nós não sabemos quem é, Pai, mas nós recebemos notícia que Deus está aqui e necessita do Senhor. Guarda também, Deus, os funcionários, não somente os médicos, os enfermeiros, mas todos os funcionários, Deus, que trabalham desde a cozinha, Senhor, de manutenção, ó Deus, todos aqueles que fazem trabalho nos hospitais, Senhor, nas áreas de saúde, livra eles do mal, Senhor. Deus, aqueles que trabalham com o público, Senhor, guarda eles, Pai. Guarda, Deus, teus filhos. Não permita, Senhor, que o mal chegue até os teus filhos. Zela por eles, aqueles que trabalham em serviços essenciais. Ó Deus, aqueles que estão trabalhando em locais onde os comércios não fecharam, Senhor. Pai, sustenta. E aqueles, Pai, que não têm condições e têm que trabalhar também, Deus. Além de tudo, Pai, que não chegue a praga à casa dos teus filhos, ainda, Deus, dá provisão diária para eles, Pai. Deus, toma em tuas mãos, seja com cada um deles. Ô Jesus, ministra a cura, Deus, na vida da Cida. Senhor, ela fez cirurgia, sustenta ela. Deus, toma as igrejas do nosso distrito, Pai. Eu oro, Deus, pelos pastores, pastor João, a Lourdes aqui na Aurilândia, na Igreja Metodista de Aurilândia. Eu oro, Deus, pelo pastor Aquelen, o Saninho, ali na igreja em Bataguaçu. Eu oro pelo Leno, pela Thaís, ali na igreja em Santa Rita. Eu oro pelo Eudes, pela Mirella, ali na igreja em Brasilândia. Eu oro, Deus, pelo Tiago, pela Liliane, na igreja em Três Lagoas. Eu oro, Deus, pelo Hugo, pela Veridiana, na igreja em Paranaíba. Eu oro, Deus, pela Ivone e pelo Luiz, na igreja em Lagoa Santa. Eu oro, Deus, pelo Oséias, pela sua esposa, na igreja em Coxim. Eu oro, Deus, pelo Renault, pela Adriana, na igreja em São Gabriel do Oeste. Eu oro, Deus, pela vida do pastor Mauro, da pastora Fátima, ali em Cacilândia, como superintendentes, Deus, dos distritos, seja com eles, fortalece eles nesse tempo. Ó Deus, eu oro, Senhor, pela vida dos pastores e pastoras da 5ª região. Não vou mencionar nomes aqui, Pai, porque eu vou esquecer de muitos, mas alcança cada um deles, cada uma delas. Sustenta eles, Pai. Eu oro, Deus, pela vida do bispo Adonias, pela vida da Marta. Deus, dá força a eles, dá estratégia, dá direção, derrama do poder do Espírito Santo sobre eles, Pai, nesse tempo especial que nós vivemos, que possam, Deus, conduzir a tua igreja. Dá sabedoria aos tesoureiros, Pai. Ó Deus, que a tua igreja possa ter fidelidade nos 4 cantos dessa nação. Senhor, que eles possam continuar fiéis no seu dízimo e nas suas ofertas. Senhor, porque a igreja precisa caminhar. Os missionários que estão no campo também precisam caminhar, Senhor. Sustenta o teu povo. Não permita, Deus, que falte o pão de cada dia na mesa dos teus filhos. Cuida, Deus, deles. É hora especial, Deus, para a nossa igreja aqui em Nova Andradina, pela unidade do seu povo, Pai, nesse tempo, para que seu povo tenha o entendimento de que a igreja somos nós. Além do templo, nós somos igreja. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te fortaleça. Cada um dos teus filhos, o Pai, que estão aqui desta igreja, Senhor, alcança eles, alcança suas famílias. Senhor, seja com eles. Pai, eu oro por todos os meus irmãos que nos assistem. Deus, alcança cada um deles, cada família, Senhor. Guarda eles, livra do mal. Acampa teus anjos ao redor deles, Pai. Traz paz ao coração, sustenta eles, Pai. Ó Deus, não permita que eles desanimem, mas que eles olhem para o Senhor. O Senhor foi até o fim. O Senhor foi à cruz. Não foi fácil para o Senhor também, mas o Senhor foi, entregou a vida ao Senhor Deus e foi. E Deus deu graça para o Senhor enfrentar a morte. Deus vai nos dar graça para passar por essas lutas, meus irmãos, que o Senhor te abençoe. Senhor, eu oro em nome de Jesus e declaro quebrado todo jugo de medo, dessa enfermidade, de medo de morrer, todo jugo, Deus, que impede as pessoas de caminharem, de ir em frente, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Quebra o jugo do medo, Senhor. Que nós possamos, Deus, viver a tua vontade. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor, Pai, toque no coração dos teus filhos e filhas, para que o teu povo se volte ao Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor cesse essa pandemia.
Em nome do Senhor Jesus, o Senhor pode. O Senhor pode. Nós temos clamado, temos orado, temos jejuado, buscado o Senhor. O Senhor pode, Pai. Eu oro também pelos pedidos da 5ª região, pelas pessoas que estão em isolamento nas suas casas. Em nome do Senhor Jesus, que nenhum de nós possa acusá-los. Eles não são criminosos. Eles não têm culpa de ter pego esta enfermidade. Que eles possam, Deus, nesse tempo que estão em isolamento, ser alcançados pelo Teu Espírito, aonde quer que eles estejam. Guarda eles, Pai. Seja com eles, Pai. Te peço também, Deus, nesse tempo, para que nós possamos, Senhor, mandar mensagens uns para os outros, mas mensagens que edificam, não fake news, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o cristão não mente, o cristão não espalha fake news. Tem sido, em muitos casos, espalhado pânico, medo, Pai. Cai por terra isso também. Dá entendimento ao Teu povo. Senhor, oramos pelo arrependimento da Tua igreja, para que Tua igreja se volte ao Senhor. Eu falo a começar nesta igreja que nós fazemos parte, a qual eu sou pastor, a começar em mim, na minha casa. Toma, Deus, as nossas vidas. Gera arrependimento, Deus, em mim, na Rosiana, no Gabriel, nesta igreja, nas demais igrejas, no povo de Deus espalhado nesta terra. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Senhor, alcança também a minha família, Pai, aonde eles estiverem, minha mãe, meu irmão, os demais, minha cunhada, Senhor Ival, os parentes da minha esposa, Dona Maria. Alcança meus parentes ali no sul, Pai. Alcança eles também com a Tua graça. Alcança cada um dos Teus filhos, Pai, que tem parentes espalhados longe nesse tempo, Deus. Alcança aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus ainda. Toca neles, Pai. Senhor, nós terminamos esse tempo engrandecendo o Teu nome, dizendo que no Senhor nós somos mais que vencedores. No Senhor nós somos mais que vencedores. E não há barreiras que nos impeçam de chegar ao Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre-se, quando vier o medo, a aflição, vai lá no teu quarto. Se você não tem um lugar, vai no teu banheiro. Se você não tem um lugar, vai num canto ali e clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Ele está disponível com seus ouvidos abertos. E como um pai que ama abençoar os seus filhos, Ele quer te abençoar. E Ele quer me abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, que Deus te fortaleça, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Aos irmãos metodistas aqui de Nova Andradina e também da 5ª região, todas as quintas a Igreja Metodista se une num propósito de jejum e oração, que começou na verdade às 19 horas e termina amanhã às 12 horas. Jejum de alimento, líquido está liberado, na medida que você precisar, e também aqueles que não puderem, tiverem algum problema, possa fazer parcial, tá? Que nós possamos juntos buscar o Senhor nesse tempo. Aos irmãos metodistas, especificamente Nova Andradina, no domingo nós teremos a escola dominical via WhatsApp, como nós fizemos nesse domingo passado. Eu queria incentivá-las a participar. Aos coordenadores de grupos, desenvolvam junto com o seu grupo de WhatsApp. Isso tem sido bênção, foi bênção para aqueles que participaram no domingo. Muito edificante. No domingo o pastor vai estar preparando também, com todos os devidos cuidados, tá, irmãos? Um kit para ceia e vai distribuir aos irmãos. Nós havíamos pensado em fazer isso lá na igreja, para que você pudesse pegar o seu kit da ceia e também aqueles que quisessem dizimar pudessem estar dizimando. O pastor vai avisar até amanhã se vai ser feito dessa forma ou se nós vamos entregar na casa e vocês com todos os cuidados. Meus irmãos, não é tempo de brincar. E a igreja estaria aberta para você pegar isso, e se porventura também você fosse dizimar, também está entregando o dízimo. Não era para culto não, tá? Então
nós não estamos, nós estamos fechados, o templo permanece assim até um tempo melhor. A nossa decisão visa a preservação da vida e nós temos sido responsáveis com isso. Eu peço que você também seja responsável com isso. Lembre-se, se você não se cuidando, você pode se infectar e acabar infectando outras pessoas, e não é isso que Deus quer. Que Deus dê graça para você, que Deus seja contigo, que Deus te abençoe. Eu quero dar a bênção e depois vamos deixar essa música um pouco e assim nós terminamos esse momento de oração. O pastor passou também a vocês uma relação para a leitura do Evangelho de João. Leiam, aproveite esse tempo, meu irmão, minha irmã, aproveite esse tempo para fazer uma devocional com a sua família. Não perca, talvez seja a melhor oportunidade que você tem. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo onde quer que você esteja e te alcance. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja contigo, com toda a tua casa e todo o povo de Deus espalhado por essa terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Esse louvor é muito lindo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois eu vou deixar ela na nossa página, é um link para o YouTube, é uma música muito linda. A nossa oração é que o povo de Deus possa pregar o Evangelho aos 4 cantos dessa terra, para que o Senhor venha. E nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abraço do pastor Gilberto, da Rose, do Gabriel, que não está aqui. Um abraço, Lucide Tangará da Serra, Deus te abençoe, todos os irmãos que aqui interagiram, que Deus seja com vocês. Um grande abraço, domingo nós nos encontramos às 19 horas, se assim Deus permitir, para a glória do nome do Senhor. Amém.